Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. Olá a todos os ouvintes do Enquadrando, aqui é Ana Mulaerte. Sei que vocês estão ouvindo um podcast sobre o meu filme Que Horas Ela Volta, de 2015. E quero agradecer sua atenção e mandar um beijo pra todo mundo. Que moral, que moral. Que moral. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Netfanatic, a Nathalie Martins, lá do Tênis Verde. Hoje, o Enquadrando, né, vem pagar uma dívida, na verdade, né, que ele sempre tem com o cinema nacional. Sempre tem. Então, que isso fique claro, né? Pelo menos a cada temporada a gente precisa abordar um filme nacional, pelo amor de Deus, né, o mínimo. Então, chegou a vez de Que Horas Ela Volta, filme de 2015, dirigido e escrito pela incrível Ana Mulaerte, que mandou esse áudio pra gente. Muito obrigado, Ana. Grande diretora e roteirista que certamente marcou parte da nossa geração, né? Visto que ela fez até parte do grupo de criação de programas infantis na TV Cultura, responsável, por exemplo, por Castelo Rá-Tim-Bum. Que isso, e foda. Mundo da Lua. E né? Mundo Então, da Lua. Pô, ela era roteirista, né? Ajudou na direção também em alguns momentos, junto com o Karl Hamburger. Pô, é um negócio absurdo, né? Assim, uma das paradas de mais qualidade que a gente já teve na nossa TV, né? Sem dúvida. Eu tava comentando isso com o Caio, eu não tive a experiência do Castelo Rá-Tim-Bum, não é uma coisa na minha vida presente, assim. Então eu não consumi o Castelo Rá-Tim-Bum, mas conhecia, né? Sabia que existia e tal, mas por isso que eu fiquei na minha aqui, não atestei a qualidade do projeto dela. É bom demais. É bom, pô, negócio cultural pra caramba, assim, sem ser piegas, sabe? Pô, um texto gostoso pra caramba pra criança. Crítica social, pô, negócio... Marcou um momento da televisão, né? Pô, impressionante. E ela tem um monte de trabalho como roteirista também, né? Em outros filmes e tal. E diretora também, E né? diretora, ela sim. tem 2 longas que ela também dirige e escreve, que é Proibido Fumar, de 2009. Bom filme. Durval Discos, de 2002. Mas eu acho impressionante que esse filme de hoje eu não tinha visto. Eu vi o filme 2 vezes pra gravar esse episódio. Cara, esse filme, ele coloca ela num panteão pra mim, assim, do cinema, sabe? Absurdo, absurdo. Você nunca tinha visto? Que Horas Ela Volta? Não tinha visto. Não tinha visto. Que maneiro. Foi a minha forma de conhecer esse filme, né? Foi porque a gente ia gravar pro Enquadrando. E eu, sempre tenho essa dívida com o cinema nacional mesmo. E aí eu, caramba, não vi esse filme, vou assistir. E caraca, que maravilha, que maravilha. Cara, pra mim ele tá ali, junto ali, bem próximo de Central do Brasil, assim, sabe? Uma pegada assim de um filme que aparenta ser simples, sabe? Ele aparenta ser simplório, mas não tem nada de simplório, assim. E que consegue, dentro dos detalhes, dentro de uma jornada pequena, teoricamente, ali, falar sobre muita coisa, ser muito grande, ser muito potente, assim. Foda demais. Acho que tal qual Central do Brasil, esse filme fala muito sobre um período do Brasil, né? Um período das relações no Brasil. E esse filme é muito forte pra mim, assim. Sempre que aparecia filmes nacionais pra gravar, eu mencionava o Que Horas Ela Volta, porque é um filme que de certa forma, ele representa muito bem o Brasil ali de 2015. Eu já tô com o olho marejado, foda. Porra. Ai, meu Deus do céu. Sim, quando eu vi esse filme eu tinha gostado muito, cara. Mas eu tinha um certo receio de rever. E revendo agora eu entendi por quê, né, cara? Esse filme é um filme que dói, assim, em vários níveis, assim, né? Pra gente, assim, especialmente, que vive nesse contexto de Sudeste, Rio de Janeiro, que, né, a desigualdade social tá na nossa cara todo dia. É um filme que dói, né? Em muitos momentos, assim, você sente na carne, assim, e você sente na carne, né, do outro lado, né? Assim, nossa, eu às vezes reproduzo isso, né? Eu já reproduzi isso, ou às vezes eu reproduzo isso. É muito dolorido. Total. É a nossa perspectiva aqui de sudestinos, né? A gente já usou esse termo antes, achei ele muito pertinente. Muitas das vezes aqui vai estar na perspectiva, muitas vezes, no caso do filme do Patrão, né? Da Dona Bárbara, do Dr. Carlos. Assistir isso de uma outra perspectiva é muito revelador, cara. E como o Caio falou, dói, né? Machuca, porque a gente reproduz certas coisas sem perceber. E isso revela muito sobre a herança escravocrata que o Brasil tem e que a gente continua alimentando de certa forma. É dolorido e assim, esse filme, ele, pra nós, ele soa assim, mas pros europeus não foi dessa forma. Então é muito curioso que a diretora, ela fala que, olha, pra eles é um filme de verão, é um filme good movie, é um final pra cima, é um final bacana. Então eles venderam o filme de uma maneira que a gente
aqui não conseguiria fazer, porque dói muito nas nossas relações. O filme tem humor pra caramba, Sim. E assim, ela até comenta que com a presença da Regina Casé a coisa fica mais natural ainda, mas é muito bizarro que essas relações que têm um fundo de humor, mas, cara, elas doem na carne mesmo, né? É um exercício sempre ver esse filme, cara. Eu acho que vai ser um bom exercício pra gente aqui também. Eu fiquei com uma história com esse filme também que, cara, a primeira vez que eu vi, engraçado, o filme passou um pouco apático pra mim, né? A sensação maior era do constrangimento, sabe? Constrangimento nas relações. E aí eu até trouxe um pedaço da minha pauta pra falar sobre isso. E, cara, quando eu vi a segunda vez, tem cada cena, assim, que você acessa um interior do personagem pelo exterior na cena, sabe? É cinema raiz. É um negócio que foi buscar, sabe? Na base, assim, do cinema. E, cara, quando você consegue acessar esse interior do personagem pelo que o personagem pelo que você tá vendo em tela, cara, é um negócio fantástico. Essa diretora me surpreendeu absurdamente, assim. Ela fala que esse filme, ela foi construindo ele através de muitas perspectivas, né? A ideia inicial não tinha nada a ver com o que se tornou o filme. Inicialmente, ela fala que esse é o primeiro projeto dela, né, de filme. Não é o primeiro filme lançado dela, mas é o primeiro projeto dela. As crianças do filme foram crescendo conforme os filhos dela foram crescendo. Então, quando ela começou a escrever, os filhos dela eram novinhos, e quando ela terminou de escrever, os filhos dela tinham ali 17, 18 anos. Né? E ela fala que ela foi com o tempo, né, diversas mudanças estavam acontecendo, ela foi mudando a perspectiva. O filme inicialmente era da perspectiva da família, e aos poucos ela foi trazendo o filme para a perspectiva da empregada doméstica, né? E assim, ela consegue fazer isso muito bem no filme, né? Porque você se coloca no papel ali, né? Você consegue enxergar, porque, por mais que pra gente que não tem essa vivência, né? Você consegue enxergar ali, né? O porquê que dói, porquê que... o que ela tá passando, né? O que ela tá sentindo. Então é brilhante por isso, né? Cara, essa jornada dela ao escrever o roteiro foi tão radical, assim, a mudança, que no primeiro momento, como o Caio falou, a perspectiva era da família, né? Dos patrões. E basicamente a Jéssica, né? Que é filha da Val, ela iria trabalhar como manicure. Porque a ideia dela no roteiro era meio que apontar um ciclo, sabe? Interminável, em que você tem essa desigualdade que não tem como romper essa desigualdade, né? E aí, na verdade, o Brasil foi mudando enquanto ela estava escrevendo esse roteiro, e ela foi percebendo que não, que assim, na verdade sim, tem uma saída, tem um caminho. Foi mudando durante 13 anos. Exatamente, E é maneiro que assim, a Jéssica vai mudar por completo, né? E a Jéssica vai ser não só a força motriz de mudança do próprio roteiro, da própria história, como também, obviamente, numa perspectiva de Brasil, né? Muito foda. Muito Sobre foda. essa questão que o Rodrigo acabou de colocar, eu assisti uma entrevista dela e ela fala que, ó, eu fiz pesquisas sobre o filme, né? Sobre os personagens antes de gravar. E ao longo desse tempo todo, né, muitas coisas mudaram, como o pessoal já colocou, mas o que deu um start pra mim, pra mudança da personagem da filha da Val, que na verdade tinha até outro nome, né, na época, foi um comentário de um americano. O americano chegou pra mim e falou: tá, eu entendo que você quer mostrar a realidade social do seu país, mas se você fosse a filha da empregada, você não ia querer ter um destino diferente? E aí ela começa a pensar num contexto diferente, que talvez o cenário brasileiro daquele momento permitisse essa história ser crível. Sim, agora. Ser crível, Então, exatamente. A coisa vai avançando dessa forma. Vamos pra sinopse, então. Mas antes da sinopse, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui esse programa sendo gravado ao vivo no Discord. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado pelos comentários aí. Obrigado, gente. Lembrando que a participação no Discord é exclusivo para apoiadores, né? Exato. E mais uma coisa que é exclusiva para os nossos apoiadores é a participação do nosso Cine Clube Enquadrando, que a gente lançou recentemente. Então, entra lá no Apoia-se, dá uma olhada nas nossas recompensas e considera apoiar o Enquadrando, porque nós somos um produtor de conteúdo independente e vale a pena apoiar um produtor de conteúdo independente. Apoia.se/enquadrando. Isso aí. Muito obrigado, Caio. E eu gostaria de agradecer alguns dos nomes que fazem esse programa ser possível. Muito obrigado, Morgana Carmen Diniz, João de Lima Júnior, Marina Versiani, Lucas de Freitas, César Augusto Tomasi e Matheus Santana. Obrigado Isso aí, demais, gente. gente. Obrigado, Muito coração, obrigado, gente. senhores. Sem vocês não tem isso aqui não, tá? Só pra dizer Não isso. tem, não tem.
Bem, sinopse. Val mora e trabalha na casa dos seus patrões, em São Paulo, quando sua filha viaja para seu estado e passa a dividir o mesmo teto. Faltou aí, né? Faltou conflito. Faltou. Você não Faltou, deixou claro o conflito. Faltou o altas confusões. É porque eu acho que o conflito tá tão na cara, na verdade, nesse texto, de repente eu não consigo Tem tempo que tu não dizer mais, que né? tu não performa tão mal assim não, mas tudo bem. Porque é impressionante, ela trabalha ela trabalha e mora na casa dos patrões quando a filha vai morar lá. Então, já é uma confusão de Relações, né? papéis e relações ali, né? Que eu acho que já não preciso nem dizer mais nada, mas de qualquer forma, eu queria começar falando sobre o constrangimento que é assistir esse filme, sabe? E essa confusão desses papéis, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa sinopse. Nossa, gente, eu vou me segurar pra não chorar nesse episódio, mas vai ser difícil. No seu caso, um 10 que tu vai chorar. Eu chorei escrevendo a pauta, então é difícil, Pior né? que eu também, numa parte específica. Eu também. Eu acho muito interessante que esse constrangimento, ele vem também da forma como a Mui Laerte, ela dirige esse filme, né? Porque, de certa forma, você vai ver que, assim, o diálogo, ele tá ali presente, mas é a movimentação dos atores e os planos que ela escolhe que vão causando, além do constrangimento, né, a sensação de você estar enclausurado, muitas vezes você tá preso e numa situação, né? É impressionante como toda a conversa me causa esse constrangimento constante, assim, isso é genial nesse filme, sabe? É genial. E às vezes nas cenas que você menos espera ter isso, sabe? Então eu trouxe uma cena assim, que tipo, não é uma conversa, não é necessariamente um texto que deveria te causar constrangimento, é a cena somente, eu vou começar por essa aqui, a cena somente da Val trabalhando na festa, Nossa. a festa de aniversário da Bárbara, e a Val, ela tá só, foda, calma aí. Nossa, isso nem é a parte que eu chorei antes, mas tudo bem. A Val tá só trabalhando, assim, e é foda, porque a Mui Laerte, ela vai fazendo um plano, assim, pegando ela de costas, pegando ela às vezes de frente, às vezes cortando a cabeça dela, e onde parece que ela não é a coisa mais importante que a Mui Laerte tá querendo colocar nesse plano, mas ela tá ali como se fosse atrapalhando o plano, sabe? Exatamente. E as pessoas conversam com a bandeja e não com ela, sabe? E, cara, é foda, assim, é foda. Como esse filme causa esse constrangimento numa cena que deveria ser alguma coisa que, assim, tipo, é uma relação de trabalho, simplesmente, sabe? Mas eu acho que tá tão bem construída que você já tá tão impregnado daquilo, sabe? Que esse constrangimento vem, sabe? Eu acho que eu tive o mesmo processo que você. Primeira vez que eu assisti esse filme, já tem um tempo, ele passou por mim quase en passant. Eu terminei de ver o filme e falei, pô, gostei, mas ele não me causou nada em si. E beleza. Assistindo ele agora para gravar, e assisti 2 vezes também, o impacto foi infinitamente maior. No final do filme eu tava chorando e eu percebi claramente esse processo com o filme, obviamente falava muito mais sobre mim do que sobre o filme, né? Eu não vivi exatamente a realidade da Val e da Jéssica. Então, eu estava do outro lado do espectro, realmente. Então, eu não me comunicava com essa dor e esse constrangimento. E a vitória da Val, ainda que eu racionalizasse ela como muito importante, eu não senti ela no meu âmago, sabe? E da segunda vez eu senti, sabe? Porque isso é um processo pra gente de entender esse percurso que não é nosso. Não é nosso, ainda que tenha a ver com a gente, obviamente, né? E pra mim é isso, assim, essa cena, essa festa é um ótimo exemplo de como ela vai usar a câmera pra comunicar muito mais do que, né, a simples cena, assim, no sentido de que a Val claramente ela parece um intruso ali. Ela tá incomodando tudo, ela tá desestruturando o plano, ela tá incomodando a gente, incomodando, entre aspas, os convidados, vai gerando um constrangimento pra gente em algo que deveria, assim, nós já estivemos sentados naquele sofá, pegando um salgado, sabe? É absurdo, é absurdo. Até cito, pra fechar, como a simplicidade da Ana, da diretora, ela é muito cirúrgica, assim. Só o fato dela colocar a câmera dentro da cozinha no início do filme, você só vê a sala de jantar por meio daquele portal, por meio daquela porta, tudo parece um pouco mais claustrofóbico, você vê tudo repartido. Às vezes você vê o marido sentado na cabeceira da mesa de jantar, às vezes é a esposa e você não tem toda a informação, você não tem os outros, você não vê os outros que estão falando, você não entende tudo que está sendo conversado. O simples fato dela abrir uma porta de geladeira, você deixa de ver tudo que está do outro lado. É genial como é simples e é autêntico e poderoso ao mesmo tempo. É foda, é uma simplicidade muito boa. Boa parte do que ela quer
transmitir quanto ideia e quanto proposta, eu acho que ela consegue sintetizar só num enquadramento que ela conseguiu. Sim, E ela, sim. de certa forma, ela diz isso, né? Tem uma entrevista que ela fala: olha, eu nunca tinha visto a perspectiva da cozinha até eu ter a perspectiva da cozinha na cena, sabe? Então, foi a partir desse enquadramento que eu consegui também me colocar mais na perspectiva que eu nunca tive, como você colocou, né? Só para contextualizar, Caio falou um pouco disso, a ideia desse filme nasce a partir do momento que a Ana tem um filho. E no contexto social em que ela está inserida, é comum a presença de uma babá para cuidar desse filho recém-nascido. E ela se recusa a fazer isso. Ela fala: ó, eu vou cuidar do meu filho, não vou contratar uma pessoa que eu não conheço para dividir esse afeto, né? Eu quero ter os ônus, né, e bônus dessa relação completa. E aí ela se atenta para essa nuance e é a partir disso que o filme surge. Então por isso que o Caio fala: o filme foi mudando e a idade dos filhos foi mudando, porque na ideia original era uma criança pequena, porque esse era o contexto dela. E eu acho, de certa forma, isso realmente muito louvável, porque ela consegue se colocar num ponto que não é o dela, nunca foi, e ao mesmo tempo ela consegue transmitir esse ponto de vista com muita honestidade, eu diria, assim, com muita... Sim. Não sei se existe alguma outra palavra. De forma orgânica, De forma né? orgânica. A forma de dirigir dela, às vezes, é muito irônica, né? E joga um pouco na nossa cara essa sensação. Essa cena que o Fábio falou, da bandeja, né? Ela é uma cena que eu acho que dói muito, porque você começa lá atrás a ver o que vai vir lá na frente, né? E a opção dela, né? No momento que a Val sai com a bandeja, ela não sai junto com a Val. Você tá ali dentro da cozinha ainda e você tá aguardando, tá naquela expectativa do que vai acontecer. Mas você sabe o que vai acontecer. Porque isso tá enraizado dentro da gente também. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que não é. A gente sabe. E eu acho que quando ela faz isso, de certa forma, é uma cutucada que ela quer dar. Olha, pra você é natural isso também. Pra você, espectador, é natural também. Você sabe que ela não vai gostar dessa bandeja. Você sabe que essa bandeja não pertence àquela classe ali. Né? Sim, e eu acho que essa sutileza na direção, além de mostrar essa veracidade, acho que ela também muitas vezes consegue dar essa alfinetada de um jeito muito, muito elegante, né? Mas que, acho que pega no lugar certo, né? Ela te atinge no lugar certo. E tem um detalhe tão interessante assim sobre essa câmera que tá, digamos assim, né, tipo, tentando ver a festa, mas a Val tá atrapalhando, como se fosse isso, né, porque você sente um pouco disso, Sim. Porque várias vezes o foco é nas pessoas, as pessoas, elas estão mais enquadradas, mais balanceadas na cena, né, em alguns A momentos. própria iluminação, do né? que a própria Val. E dá, pra mim, faz uma conexão, na verdade, com um detalhe, assim, que tem num diálogo, né, que é quando o Carlos comenta que tem uma foto, comenta pra Jéssica que tem uma foto da mãe dela, né? E a foto é a Val trabalhando no fundo, né? Sim. A Val não é o sujeito item da que foto, tá na né? foto, né? O sujeito da foto, digamos assim, né? Não é a pessoa em destaque na foto, não é a foto da Val, sabe? É a foto da família dele e tem a Val ali Ela no não fundo. deveria estar ali, na verdade, né? Tanto que ele exato. até fala assim, eu acho que eu tenho a foto, né? Porque a foto não era dela, né? Ela por acaso estava ali, né? E aí essa forma que a câmera filma essa festa me traz essa sensação da foto, né? De que você tá vendo ela, mas não era pra você ver, né? Então é bizarro. O Caio colocou um ponto que faz muito sentido, assim, o fato dela criar essa ironia, né, essa questão de colocar o público a pensar, a antecipar o que vai acontecer na festa, né, você já está se preparando porque você, em certa medida, Com a bandeja presente, se né? culpa também porque você olharia e fala, não vai dar certo isso aí, né? Por quê? Porque temos os mesmos valores, né? Estamos carregando aqui uma bagagem cultural muito semelhante, né? Só que o que eu acho interessante é que ela trabalha o tom de uma forma muito perspicaz, porque ela te dá tempo para você pensar sobre isso, mas ela consegue dar um time cômico, porque você vê a Val saindo e você fica, e depois a Val volta, isso é um time cômico, então ela consegue fazer com que você não acompanhe o verdadeiro constrangimento da Val na frente de todo mundo,
né? E consegue atenuar isso. Por que ela atenua em certa medida? Porque ela não quer romper a relação da Val com a estrutura que ela está inserida ainda, né? Se você vê um constrangimento muito intenso dela na festa, você vai cobrar dentro de você que a Val tome uma posição mais ferrenha, mais dura e rompa de uma vez. Só que essa não é a questão. A questão é você ver como a Val está sendo conduzida a ser tão subalterna naquela situação, ser tão passiva naquela situação, porque é isso, vira um tom de brincadeira ainda que ela tenha entendido, né? Naquele momento ela percebeu que a dona Bárbara, ela não suportou o presente que ela recebeu, né? Então, assim, é interessante como ela consegue criticar, ela consegue fazer você refletir, mas ela mantém um tom. Ela mantém um tom importante para que você só tenha realmente algum tipo de rompimento mais pra frente. É muito bom. E o Daniel falou um negócio que me chamou a atenção, né? A ideia de começar a pensar nesse filme com as crianças pequenas, com a criança pequena, né? Com o Fabinho pequeno, parece fazer sentido com a primeira cena, né? Sim. Onde ela simplesmente coloca o Fabinho pequeno, Sim. o cachorrinho pequeno, né? A mesma piscina, e para fazer a passagem de tempo e mostrar o quanto ela tá ali, né? Quanto tempo ela tá ali trabalhando naquela casa, né? E já gera uma quebra de expectativa, né? Porque é o Fabinho que fala que horas ela volta. Você não espera ser o Fabinho que fala isso, que faz essa pergunta, e naquele momento você percebe, né? Que horas ela volta serve tanto para Val como serve para Bárbara, né? E esse é uma das características da sociedade que nós estamos vivendo, né? Esse capitalismo, essa sociedade de consumismo vai capturar todo mundo, obviamente. O pedágio. Ó, o pedágio. O pedágio vai ser a cada 100 metros. Dessa vez, hein? O professor aqui não fez o pedágio. Só pra ficar registrado. Mas esse filme é... Quem não quer pagar o pedágio não deve ouvir esse programa sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um programa delicado pra você que, né, tem esse probleminha aí. Não tem né? como. Ou identifica esse problema em nós. Acho que realmente esse vai ser um problema difícil. Obviamente, eu também acho. Mas eu acho que assim, eu acho muito interessante isso no sentido de que, é óbvio, esse capitalismo, a sociedade vai capturar a Val de uma maneira muito mais cruel e sem qualquer tipo de escolha, né? No sentido de que ela só vai conseguir imaginar que ela tem algum tipo de escolha depois de um ciclo muito longo em que a filha conseguiu ir bem no vestibular, parece que vai passar e ela se sente mais liberta. Mas, assim, de alguma forma, a Bárbara também está capturada, né? Dentro desse processo em que ela tem uma vida estável financeira, ela tem, teoricamente, ela alcançou ali um patamar, assim, muito equilibrado na vida dela, falando de forma financeira, né, social, e ela tá buscando o quê ainda, né? E é interessante você pensar nesse buscar, porque ela tá buscando ali um objetivo, um futuro qualquer que tenha a ver com consumir, que tenha a ver com produtos, né? E é muito louco, porque essa busca dela incessante faz com que ela vá criando esses vazios, esses espaços nas relações dela com o marido, das relações dela com o filho, do marido com o filho, e assim vai, e que ela vai ocupar como? Exatamente com o que ela está alcançando com o trajeto dela, dinheiro, ela vai ocupar com dinheiro, com produtos, vai ocupar com uma viagem espetacular que eu vou fazer com o Fabinho e ele vai adorar, sabe? Mas o afeto construído na rotina ela não constrói, sabe? Então, assim, é isso, ela também foi capturada, mas obviamente ela tem como ter um processo de escolha muito maior, infinitamente maior do que a Val, né? Eu realmente acho que, assim, esse filme consegue capturar uma relação que ela tá presente uma estrutura, né? Não, falei relação, não falei estrutura. Uma estrutura. Mas é uma relação que tá presente em inúmeros lares, em inúmeros contextos, que é aquela ideia de... Você consegue, de certa forma, identificar na Dona Bárbara, por exemplo, que ela tem valores, né, que estão contra o valor, contra os interesses, vamos dizer assim, da nossa protagonista, né? Que ela desdenha da cafeteira, da garrafa térmica, né? Ela não dá atenção devida à Val quando a Val quer falar com ela, mas ao mesmo tempo, o filme ressalta certas nuances. Ela comprou o colchão, sabe? E essa migalha, vamos dizer assim, do ponto de vista da benevolência, vamos dizer assim, né? Coloca em muitos desses lares, não digo nem no filme, que acho que no filme essa contraposição fica bem, bem nítida, né? Porque a gente tá na perspectiva da Val. Mas gera aquela ideia do patrão bondoso, né? Do patrão que tá naquela relação de você quase da família. E esse quase da família, ele é
tão complexo na nossa sociedade, e eu acho que esse filme consegue tocar nessa complexidade. Consegue. Obviamente não de maneira tão profunda, acho que seria até impossível fazer isso, mas ele ressalta aspectos, né, dessa complexidade que são talvez os preponderantes, né? Como o Rodrigo colocou, a relação com o Fabinho contra afeto naval, né? Ela é a mãe de criação, de fato, né? Ao mesmo tempo, você percebe nos dois uma relação genuína, ao mesmo tempo existe uma relação de subserviência, existe o sorvete do Fabinho, né? Então, cara, é tão complexa essa amálgama, e acho que esse filme ele te entrega um pacote bem completo dessas relações. Pô, então eu realmente acho que ela tirou um retrato realmente de uma faceta da nossa sociedade que é muito complexa, e ela fez isso muito bem. E isso eu acho que é uma coisa muito brasileira, e ela consegue extrair muito isso desse filme. Claro que desigualdade social existe em todos os lugares do mundo, e eu acho até, Rodrigo, você falou em capitalismo, e obviamente, né, tá atrelado à lógica capitalista, mas no nosso caso, no caso brasileiro, eu acho que vai até um pouquinho antes disso, né? Eu acho que isso não é só uma herança capitalista, é uma herança colonialista, colonial, né? sim. Uma herança escravocrata, que é uma coisa que a gente não superou até hoje, né? É uma coisa que a gente tenta avançar, tem recurso, tenta avançar e tem recurso, né? Isso é um constante da realidade social brasileira, né? E aí que eu acho que fecha muito com o que o Daniel falou. Ela conseguiu fazer um retrato que consegue resumir muito bem toda essa complexidade, porque tem o que você acabou de falar, a relação entre a Val e a Bárbara, e claro, o marido também e tal, ele tem essa complexidade dessa herança que a gente está carregando, né, na nossa era colonial, né, obviamente, mas ao mesmo tempo ela consegue dar nuances de um certo peso e sofrimento ali para a própria família, que tem a ver também com a sociedade que nós estamos vivendo, no sentido de que você sente ali que o Fabinho, moleque responsável tal, mas ele tem um peso que ele carrega, um sofrimento que ele também tem, a falta desse afeto que ele vai resgatar e vai conseguir só com a Val. A mãe não percebe onde ela tá errando e se sente meio impotente, e ela olha o filho abraçando a Val de uma maneira tão carinhosa e ele simplesmente se afasta. Então, isso é o peso da sociedade atual, mas ela consegue também retratar o peso da herança que nós estamos trazendo. Cara, é muito foda. E é interessante que ela não coloca a Bárbara como a vilã, né, propriamente dita. Você entende as nuances da Bárbara, você conhece aquele personagem, né? Você já viu alguém assim, desse jeito, sim, né? Claro. Ela não é má, ela tá inserida nesse contexto, né? E tem umas coisas assim que você vê que tá tão intrínseca na gente, assim, tá tão num campo, como é que eu posso dizer, tá lá no fundo, sabe, que você não acessa, mas quando você vê esse filme, emerge. E a Jéssica faz uma pergunta muito interessante pra Val, né, que é: onde você aprendeu isso, sabe? Onde você aprendeu essas regras todas, né? E essas regras, elas estão dentro da gente, sabe? Sim. Você olha para aquelas situações e quando você vê as relações ali, você percebe essas regras e qualquer detalhezinho nessa regra e nas relações faz você sentir um constrangimento. E isso é perfeito nesse filme, como se você estivesse vendo, sei lá, um xadrez que a diretora tá fazendo ali, que ela vai e coloca, beleza, agora eu vou colocar a Jéssica sentada aqui na mesa com o Carlos. E aí você fala, agora a Val vai servir a Jéssica vai dar uma ordem pra Val pra servir um doce. Cara, e você começa a falar, caraca, não sei se a Jéssica tá pedindo como filha, não sei se a Jéssica tá pedindo como hóspede, e você não sabe a posição que a Jéssica tá pros personagens, assim, ao mesmo tempo ela é hóspede, ao mesmo tempo ela é empregada, sabe? Então você tem um constrangimento gerado na dificuldade de entender, sabe, o que cada um tá pensando, o que cada um colocou pro personagem, sabe? Mas isso é foda porque, assim, é uma questão, como a gente falou lá em Battle Royale, é quando a regra virou cultura, né? Você nem mais raciocina a parada da cultura, né, que você tá seguindo. Qual é o número do episódio? Se citou o episódio, tem que falar o número, pô. Esse aí... Por isso que eu nem cito episódio. 60. Não, eu vou ver aqui. 67, 67, Battle Royale. Mas olha que coisa muito doida, né? Porque assim, você tem essas regras implícitas, né? Que todo mundo sabe, são culturais, né? Mas a regra é tão escrota e nojenta que você não vai colocar em palavras. Porque senão você quebra a etiqueta.
Senão você quebra uma gentileza social ali, uma educação social. E olha que doideira. A Bárbara, ela serve a Jéssica por conta dessa etiqueta social, dessa educação social. Né? Ela não quer servir, mas ela sabe que se ela não servir, isso é uma falta de educação que na figura que ela se enxerga, ela não pode cometer. E olha, aí você vê a loucura da coisa. Por isso que eu acho que a cena da xícara ela é fantástica. E olha que doideira. A Bárbara, ela só vai quebrar essa postura educada, né, social que ela tem da figura que ela se acha muito elegante, muito educada, 2 vezes. Aí, uma no final do filme, obviamente, quando ela já tá saturada com a Jéssica. Então, ela na cabeça, porque a Jéssica não só quebrou as regras, como a Jéssica também gerou também muitos atritos, né? Gera inveja, gera tudo, né? O marido dela o idiota lá tá apaixonado pela menina, não sei o que tal. Então, ela tá por ali, por aqui. Aí ela quebra essa conduta e ela fala a regra. Ela coloca em palavras. E ela fala, a Jéssica não passa da cozinha pra cá. Ela botou em palavras a regra. Ela quebrou essa conduta social dela. Agora, qual foi a outra vez? Foi da xícara. Quando ela vê aquele objeto chegando na festa dela, aí ela se sente tão ofendida. Olha como é que a gente vive numa sociedade de produto, cara, de consumo. O produto ofendeu tanto ela, esse produto de outro nível, né, de nível inferior, ofendeu tanto que ela quebra. Ela chega a quase falar, quase que ela fala, você pega essa xícara aí, você enfia, joga essa porra no lixo. Ela ficou tão surtada com a ideia de ela estar servindo com um produto tão tosco na cabeça dela, obviamente naquela festa, né, que ela quebra de novo o protocolo, né. Então assim, olha como mexeu com ela o fato dela receber um presente, né? Mas que é teoricamente um produto que significa uma classe inferior. Né? É preocupação que as pessoas vão pensar, né? Exatamente. Porque o produto não é o produto é o que você é. Essa é a diferença. É por isso que a gente vive numa sociedade de produto. E um detalhe do mise-en-scène, dessa cena em que ela serve a Jéssica na cozinha, tem um momento em que, assim, o filme costuma enquadrar as pessoas sempre nos pórticos, nas janelas, né? Mas tem um momento em que enquadra a Bárbara na fresta, assim, da janela, sabe? Então ela tá entre 2 janelas como se ela tivesse em dúvida do que ela deveria fazer, sabe? E o filme, ele vai sempre brincar com isso. Eu ia falar desse último momento que o Rodrigo colocou, né? Que é quando ela quebra o protocolo final, né? Ela determina, ó, daqui pra lá a Jéssica pode transitar no meu espaço, daqui pra lá ela não pode. E isso também diz muito sobre a Jéssica, porque a Jéssica, de certa forma, por mais que ela esteja vivenciando essas regras não ditas pela primeira vez, né, na prática, talvez pela primeira vez, a gente não tem esse background da personagem, mas é quando isso fica em palavras que ela toma uma decisão de mudança, né? Então isso também diz sobre a Jéssica, né? Ela também está nesse jogo, e a partir do momento em que esse protocolo ele é rompido, ele gera consequências para os 2 personagens, né? Sim, ela chegou no limite e a Jéssica também vai, de certa forma, romper. Ela não vai acatar essa decisão como as outras, né? Ou como a mãe. Isso diz um pouco também, provavelmente eu vou voltar nisso mais tarde, sobre as formas de luta dessas 2 personagens, como elas entendem o mundo e brigam por um mundo diferente, de maneiras muito diferentes. E aí existe um choque geracional aí que fica muito claro. Eu acho que a gente tá falando muito dessa questão da perspectiva da Bárbara, né? Que a Bárbara tá muito incluída nessa questão cultural e tal. Mas a Val também tá muito incluída nessa questão cultural, né? Tanto que ela reproduz muito o mesmo discurso da Bárbara, né? Ela inconscientemente, de certa forma, acaba reproduzindo e colocando pra frente, e também segregando, e também, né, colocando essa divisão social. E eu vi muita gente lendo isso como uma inocência dela, né, como se ela não... Mas não é parte da sobrevivência dela também, para ela sobreviver, para ela ter aquele emprego, para ela poder estar naquele lugar ali, ter o que comer, ter como viver, ela também precisa reproduzir aquilo, né, Afinal de contas, ela tá trabalhando ali há muitos anos, né? Exatamente, é um jogo que a gente joga, né, que todo mundo joga, a gente finge aqui, né, que finge que tá cumprindo direitos, a gente finge que os direitos estão sendo cumpridos e a gente vai tocando em frente. E eu tô falando isso porque, para quem não sabe, eu sou advogado trabalhista e sindical, e, cara, eu vejo isso quase que diariamente no trabalho, assim, né, a gente... Quando vai lidar com, né, em processos trabalhistas e tal, de empregados, eu trabalho basicamente com processos de empregados, a gente muitas vezes vê esse discurso de
mas eu fiz tudo por ele. Eu ajudei ele quando ele precisou. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que você vai ver o processo, o cara não pagou os direitos mais básicos. O cara sequer pagou salário direito, né? E eu gosto como esse filme ele consegue extrair muito bem isso, né? Porque em momento nenhum, a única pessoa que para pra pensar um pouco sobre os direitos que a Val tem é a Jéssica. E isso é interessante porque o filme ele chegou num momento de transição dessa legislação das empregadas domésticas. E é interessante aqui também pontuar, né? Primeiro que a gente fala empregadas domésticas, né? É o termo técnico, é o termo jurídico para isso, mas a realidade a gente normalmente não ouve isso. A gente ouve outro tipo. Um eufemismo, né? Secretária, assistente. Não, ela é minha amiga, ela trabalha aqui em casa. E assim, justamente por conta dessa realidade, né? E a realidade do trabalho doméstico no Brasil, do direito do trabalho doméstico no Brasil, ela é bizarra. Ela é bizarra. Porque a gente começou a ter uma regulamentação sobre isso no ano do lançamento do filme, no ano anterior, na verdade. Né? Uma regulamentação séria sobre isso. Para ter uma ideia, eu vou passar um histórico rápido aqui, tá, gente? Para ninguém dormir. Mas assim, a CLT, quando ela surge lá em 43, ela expressamente cortava, ela excluía as empregadas domésticas. Ela falava que não vale para as empregadas domésticas, a não ser o que diga que vale. Né? Em termos gerais é isso. Então, tava tudo... que na realidade, estava tudo excluído. A gente tem alguns avanços na Constituição de 88. Por exemplo, em 88, né? 40 anos depois, 45 anos depois. Salário mínimo, 13º, férias, né? A gente tem isso só em 88. Nos anos 2000 ali, a gente começa a ter alguma regulamentação específica sobre isso, né? De INSS e tal. Mas a real mudança, né, só acontece em 2013, no segundo governo Dilma, né, através de uma lei complementar, né, na época, aliás, perdão, de uma PEC, né, lá de 2013, que dizia que alterava a Constituição para dizer que são iguais, né, não é exatamente esse o texto da PEC, mas é nesse sentido, né, que são iguais, as empregadas domésticas são iguais aos demais trabalhadores. Então isso precisou ser dito em 2013, gente. Isso tem 10 anos. Caraca, é foda. E quando surgiu essa discussão, né, houve uma reação muito grande, né, tanto de algumas castas políticas, quanto da mídia. Né, foi um verdadeiro apocalipse, né, que toda vez que tem algum direito trabalhista concedido, a gente tem um apocalipse anunciado. Né? E aqui não foi diferente. E o principal nome a bater nessa legislação, na época, foi o nosso digníssimo ex-presidente, que era deputado federal na época, e ele foi uma das principais pessoas que foi contra essa transformação. Essa legislação, a Ana até comenta, né, que ela foi pega meio assim no momento de transição, o filme já estava preparando para gravar, ela gravou o filme em 2014, né, e ela ficou, caraca, tem algumas coisas que vão mudar aqui, mas, né, vamos lá, vamos gravar essa ideia e tal. Mas a realidade é que essa PEC não foi suficiente para que esses direitos fossem implementados. Os direitos mesmo das domésticas, né, que hoje tem um nível histórico, né, que nunca teve antes no Brasil, né, elas só surgem por uma lei complementar, ainda governo Dilma ainda, em 2015. E dentre outras coisas que são reguladas lá, é a jornada de 8 horas diárias. Isso não era regulamentado antes, só foi regulamentado em 2015. A gente está falando, hoje a gente tem 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil. E se estipula pelo IBGE que 4,3 milhões não tem carteira assinada. Né? Elas são diaristas, né? ou trabalham na casa da pessoa e não tem carteira assinada. Né? E a gente está falando essencialmente de mulheres, né? 92% das empregadas domésticas são mulheres e 65% delas são negras. A Ana coloca esse filme num momento histórico muito importante, né? Eu acho que o filme dela consegue espelhar muito bem esse momento, né? É um momento de Brasil esperançoso, né? Um momento de Brasil para frente, um momento a gente tá vendo essa disparidade social diminuir, né? E a gente consegue ver isso estampado ali no filme. E é interessante ver que a mesma reação que a gente viu
na realidade, é a reação que a Bárbara tem no filme. Que foi o que você falou, que o Rodrigo falou. O momento que ela perde a compostura é o momento que ela começa a perceber que aquela pessoa está se igualando a ela. Porque a gente tem muito a gente aceita, né? A gente aceita pessoas de classe inferiores, assim, menos favorecidas, né? Melhor colocando, até certo ponto. Se começar a ficar muito igual, a coisa começa a pesar. Como o caso em que tinha lá essa polêmica de tem empregada pegando voo, entrando em avião, aeroporto parece rodoviária. E se a gente voltar um pouquinho atrás e pensar como é que era a relação de trabalho, que ainda existe, tá? Não é uma lei, né, que, como o Caio colocou aí, não é uma lei que vai mudar o contexto, né, cultural de um país. Até aqui no Brasil tem até a máxima, né? Essa lei não pegou. Cara, o que é uma lei não pegar, cara? Exatamente. Né? Mas eu assimilo muito essa relação com uma espécie, vou até colocar de maneira muito cautelosa, mas é uma espécie de relação análoga à escravidão urbana, sabe? A pessoa tá na tua casa, ela desfruta do teu teto, entre aspas, e por causa disso, né, ela tem uma relação com você ali que não tangencia relações trabalhistas. Você vai deixar essa relação de lado, né? Eu fiz até bem pra ela não tinha onde morar, eu dei um quarto. Sim. Ainda que exista uma nuance, né, nessa fala que possa ser interpretada como um ato, né, de benevolência, um ato de caridade, cara, isso reflete também um contexto de país muito complicado. O Caio colocou aí 6 milhões de empregadas. É um número assustadoramente alto, cara. E isso impacta com questões culturais nacionais mesmo. Se você parar pra pensar, um oriental, por exemplo, que tenha muitas posses, o contexto dele de conforto, muitas vezes não perpassa por alguém te servindo, cara. Sabe? Aquela cena do Val, pode tirar meu prato. Cara, isso é algo de cultural muito intrínseco nosso, talvez, e eu arrisco dizer, por causa de uma herança absolutamente escravocrata que tivemos. Então, dialoga muito com um Brasil que está tentando lidar com essas relações, com a mudança dessas percepções. A loucura máxima é quando ele pede pra Val tirar o prato da Jéssica, velho. Tipo assim, é a loucura máxima. Assim, não, fica aí que ela tira. Fica aí, não precisa levar o prato, não. Não, quem tira é ela, né? Quem tira é ela. Ali ela desloca a Jéssica como se fosse de fato uma convidada, minha convidada, e a Val é a nossa empregada. Sua também, porque você é convidada minha, né? É bizarro, cara. E o Daniel fala de análogo à escravidão. Tecnicamente, a princípio não dá pra configurar como análogo à escravidão, mas beira isso, né, cara? E numa cena singela, né, que assim, pra mim é uma cena que assim, me causa sentimentos de muita dualidade, cara, que é a cena que o Fabinho vai dormir com ela. Cara, ela não tem direito a dormir, ela tem que trabalhar durante o sono, porque ela tem que cuidar do menino de 18 anos durante o sono. Ela sequer tem tempo de descansar naquela casa. Né? Então, assim, é isso que vocês estão falando, é essa herança escravocrata mesmo, não tem outro nome. Esse espaço que o Fabinho vai adentrar pra ocupar, né, ao longo da noite de sono, ele entra no plano, ele empurra ela pro lado, né, ela dorme espremida. Cara, ela realmente consegue demonstrar, como o Fábio colocou, visualmente, uma série de relações que é impressionante, e é puro cinema, de fato, isso. Eu me recordo muito veemente de uma cena em que ela tá com dificuldade para abrir a janela. A dificuldade, ela consegue abrir a janela. E aí, no take seguinte, o contraplano mostra uma grade. Ela tá atrás da grade. Ela conseguiu abrir a janela, mas ela tá atrás da grade. Cara, é o tempo inteiro esse tipo de linguagem mostrando que aquela pessoa, ela tá realmente presa dentro dessas relações. E eu não digo nem que ela não seja consciente desse espaço que ela ocupa e que ela não lute contra esse espaço. Mas é uma ideia de luta muito pelo reconhecimento. Reconhecimento que ela tem no Fabinho. O Fabinho tem esse reconhecimento para com ela, porque a relação ali, ela tá mais distante do âmago
trabalhista, de fato. Mas ela vai confrontar-se com uma filha que ela tem um outro tipo de luta, né? Que não quer conquistar, quer conquistar esse reconhecimento. Ela exige esse reconhecimento agora. Então é um choque geracional que eu acho que essa mudança de panorama de país trouxe pra esse filme que, cara, é um ganho gigantesco pra esse filme. É interessante como ela brinca com a questão de hierarquia, né? Em que a Val, ela sempre desconta, né, na hierarquia, estabelecendo essa hierarquia com o cachorro, né? Ela desconta no cachorro, na Meg, né? Então, assim, é a maneira como ela dá uma descontada, assim, na Meg eu tenho autonomia, eu tenho autoridade, sabe? É interessante isso, é muito doido, né? Mas ainda assim ela tem que ir lá catar o cocô da Meg. A Meg essa também compõe os patrões. Essa cena eu acho foda, porque assim, eu cheguei a anotar um texto grande sobre essa cena, é espetacular, porque assim, ela acabou de ela tá chocada com o fato de que a Jéssica mergulhou na piscina e nadou na piscina, né, dos patrões e tal. Isso é um absurdo, uma das maiores quebras, né, dessas regras intrínsecas aí e tal. E é muito legal porque ela tá brigando com a filha, discutindo lá, né, reclamando, né, e você não tá vendo basicamente o que ela tá fazendo ali lá de fora da casa, né. E ela tá reclamando. E aí, em dado momento, né, ela simplesmente se abaixa, bota um saquinho na mão, se abaixa e pega o cocô da Meg. E você fala assim, ai, cara, ele tá pegando o cocô da Meg. Obviamente, é um plano inteligente, porque no cinema não se mostra um cachorro cagando, obviamente, né? Mas o que é legal é porque você cria ali uma brincadeira em que, assim, ela tá, teoricamente, na cabeça da Val, ela tá falando sobre os assuntos mais sérios que ela poderia falar. Na cabeça dela. Pegando o cocô da Meg. Só que, na verdade, o que ela tá fazendo é isso, ela tá pegando o cocô da Meg. E o mais louco é isso, é tipo assim, como se ela estivesse defendendo uma parada indefensável, sabe? Ela tá defendendo um bagulho, cara, é isso, tipo assim, estão forçando ela a carregar a merda do cachorro como se fosse uma função importantíssima pra ela, que ela defende com unhas e dentes. E o que é mais louco é assim, ela tá levando o saquinho de cocô durante toda a conversa com a filha, que ela tá revoltadíssima. E ela entrega o saquinho de cocô pra outra empregada. A outra empregada pega o saquinho de cocô, reclama como assim ela mergulhou na piscina, meu Deus do céu? Por quê? Porque as duas têm a mesma visão. As duas estão defendendo a merda do patrão, tá ligado? Tipo assim, aquela merdinha do patrão, uma função absurda, sabe? Que tá sendo defendida ali é porque você tem essas regras intrínsecas culturais, assim. Então é muito legal usar esse saquinho de cocô, a parada absurda, uma parada bizarra, mas pra levar assim, vocês estão levando a sério, defendendo uma parada que no fundo é merda. Sabe? É merda cultural nossa. E eu acho que ela reproduz, Rodrigo, esse discurso, não só porque aquilo tá intrínseco nela, mas porque ela tem muito medo da reação. Ela tem muito medo. Ela sabe que vai ter uma reação, também. Que aquilo vai ter uma reação. No momento que ela vê a Jéssica na piscina, ela entende que vai ter uma reação. E a reação vem. E do mesmo jeito que veio pra gente também. Veio pra nossa sociedade também. Quando a gente tem uma sociedade que tá mudando tanto, que tem empregada doméstica indo pra Disney, né? E isso foi dito, né? Na época, e foi dito recentemente também, né? A gente tem um movimento, é óbvio que ele não decorre só disso, né? Mas a gente tem um movimento duro de resistência a isso. Até certo ponto, até a empregada doméstica ter um pouco mais de condição e tal, tava tudo bem. Mas na hora que ela começou a poder ir pra Disney também, na hora que ela pôde entrar na piscina também, na hora que ela passou no vestibular e o meu filho não, que eu deixei de ter privilégios, a reação é dura. Aí a reação é sem pudor. Entendeu? Ela é agressiva, como foi na nossa sociedade. E eu vi esse filme com muita tristeza, né? Porque esse filme cheio de esperança de um Brasil melhor. E um ano depois, no ano seguinte, a gente teve um golpe de uma presidente da República eleita, né? O golpe da presidenta Dilma, né? E a gente teve a partir daí, no ano depois, né, 2017, a gente teve a maior destruição de direito social da história do Brasil. Assim, eu tô falando isso por conta própria, sem fonte, mas eu não tenho dúvida disso. A gente destruiu em um ano, na época ainda do governo do Temer, a gente destruiu um ano com a lei de terceirização e a reforma trabalhista. A gente destruiu um ano, o que a gente demorou 80 anos para conquistar. Então, assim, a reação veio dura, né? E é muito triste ver esse filme hoje por conta disso. Foi uma época, quando eu vi na época, em 2015, né? Tava nesse contexto ainda, mas a realidade não era tão dura, né? E além dessas questões de mudança de legislação, em 2017, a gente teve também 4 anos de governo tirando o direito social o máximo que ele pôde,
Então, o filme tem um final feliz aqui, né? O filme tem uma volta por cima da Val, ainda que não totalmente, né? Ainda que a piscina ela não esteja dentro da piscina cheia, ela está dentro da piscina rasinha, é uma volta por cima, né? E a gente não teve essa volta por cima, não. A gente teve a resposta máxima. A gente teve a resposta do agora vocês ficam da porta da cozinha para lá. Sai daqui. Né? Então é triste demais ver isso, mas enfim, Ana Mulaert pelo menos dá um pouco de esperança pra gente. Quando eu falo em conflito geracional, e eu acho que isso está muito destacado de fato no filme, é porque eu acho que realmente isso é fruto de um país em mudança. A personagem da Jéssica, ela menciona que ela teve um professor de história que ensinou a ela a ser crítica, basicamente. E a partir dessa criticidade é que ela almejou, né, ela conseguiu certas condições de enxergar essa realidade de maneira diferente. Condições que a mãe não teve, né, ao longo da sua construção de vida. E assim, me causa um quente no coração que a resposta que a Ana Mulaert, né, deu para essa mudança de chave tenha sido de fato conscientização por meio de educação. Tanto que a chave de mudança na vida dessa personagem é o acesso à faculdade, por exemplo. É uma geração que consegue enxergar essa possibilidade. O Brasil de 2015, 2014, 2013, é um Brasil onde o filho da empregada ele consegue se enxergar na possibilidade de alcançar uma determinada condição trabalhista, né? Condição que essa que a mãe não teve. O filme é muito feliz, ele tem umas nuances que são muito interessantes, que ela é uma personagem nordestina, ela vem para São Paulo, ela tem saudade do Nordeste, isso fala um pouco sobre os fluxos migratórios na década de 60, 70, né? A região Sudeste recebe muitos trabalhadores da região Nordeste, sobretudo pela oferta de trabalho, promessa de moradia, promessa de desempenho econômico, né, sonho. E o que muitos desses trabalhadores encontram é condições de sobrevivência precárias. E aí a ideia da Val precisar morar no trabalho. Quantas pessoas se inserem dentro desse contexto? Muito mais do que 6 milhões, sabe? É o caseiro, é o porteiro, o jardineiro, é o porteiro do condomínio, sabe? A gente vive num país onde, eu não diria talvez a maior parte das pessoas, mas uma grande quantidade, uma quantidade muito significativa de pessoas está numa condição de muita fragilidade do ponto de vista trabalhista. E a gente muitas vezes não se insere nessa condição. Então, quando o Caio coloca assim, ela tem um certo receio da resposta, a gente não consegue vislumbrar esse receio de resposta porque a gente não tá nele, sabe? Uhum. Então, é complicado, é muito complicado. E a nova geração que chega, a geração da Jéssica, é uma geração que, por ter a mente um pouco mais aberta à criticidade, ela vai contrapor isso de sempre, né? De pronto. Então, isso tem o ônus e o bônus. Às vezes ela mete o pé pelas mãos, né? Ela vai criticar sem ter a maturidade necessária para isso. Mas, de certa forma, revela muitos dos absurdos que a gente tem na nossa sociedade. Então, quando a personagem da Jéssica, de fato, ela acontece no filme, quando ela chega, ela ganha uma importância de dinâmica naquela família que é muito um retrato do Brasil. Porque, se você perceber, cada um daquela família tem uma opinião sobre a Jéssica. Se comporta de maneira diferente com relação a ela, com relação a esse empoderamento que ela tem, com relação a essa visão de mundo que ela tem. O pai vai se sentir cativado, né? O Carlos vai se sentir cativado. Cativado é complicado. Eu usei uma palavra branda aqui. Eu tenho a ideia de consumo mesmo, de apoderar. Ele quer se apoderar dela, né? A juventude dela. Eu acho que a gente precisa, inclusive, discutir isso daqui a pouco, em separado. Mas usei um termo brando, de fato. O Fabinho, ele se enxerga numa posição de... minha posição aqui tá sendo ameaçada, sabe? A pessoa com a qual eu tinha afeto, ela tem uma outra pessoa agora que vai ocupar esse espaço. E a Bárbara, ela se sente rivalizada, né? Ela tá ameaçada por essa posição. Então, isso reflete um pouco desse... Cara, eu acho que esse filme é muito incrível porque ele reflete um Brasil em construção, cheio de diferenças, cheio de contradições
como o Caio colocou, o final ele é esperançoso, mas a gente colheu o lado oposto dessa história. A gente realmente ficou preso na cozinha, cara. E enquanto a gente não se enxergar como todo mundo preso dentro da cozinha, a gente nunca vai conseguir chegar na sala. Esse é o ponto. Eu acho que fica muito claro com o que você está falando e com o filme, o quanto o papel da Jéssica é infinitamente importante, né? Não é à toa ela vai ser uma arquiteta, né? A ideia de você construir, né? A ideia de você... Talvez ela seja uma urbanista, né? Talvez, sei lá, uma ideia de você construir uma nova sociedade, uma nova cidade, mas o quanto o papel dela é muito difícil, porque ela vai lidar não só com a reação, então você tem ali um espectro da cidade, da sociedade que reage contra, né, e quer afastá-la, quer diminuí-la. Você vai ter um espectro da cidade da sociedade que quer se apoderar dela, né? Como a gente diz, né? Você tem o capitalismo, tudo consome, né? Você vai ter um aspecto que trata ela como uma rival, mas as próprias pessoas que estão ao redor dela, como a mãe, a amiga, a conhecida, vão acabar enfraquecendo a força dela e a luta dela por medo. Por medo do que pelas mudanças que estão por vir, que podem ser realmente piores, né? Como a própria Val pensa, tudo bem, eu tenho que morar aqui, eu ganho pouco e tal, mas olha só, eu tenho uma patroa que bem ou mal, né? Eu compro um colchão aqui para minha filha, né? Eu tenho certa paz aqui, né? Eu tenho uma vida aqui razoável, a fulana da rua tal ali, ó, aquela ali sofre pra caramba com a patroa e tal. Então, assim, como é difícil realmente você levantar qualquer tipo de bandeira de mudança, né? É foda, é foda. Esse filme é uma aula de direção, assim. Tudo bem, a gente comentou várias vezes que a gente vai ver o que está acontecendo por dentro da cozinha, né? Então, dentro da cozinha, a gente vai ver uma pessoa ali na mesa de jantar. E a Val, né, normalmente nesse espaço da cozinha, num espaço bem apertado, né? E várias vezes a pessoa chama ela, seja o Dr. Carlos, né? Para recolher os pratos, né? E é legal porque a Val, ela adentra aquele lugar, mas ela fica sempre mais ou menos imprensada pelas frestas da porta, né? Então ela tá ali enquadrada nas frestas da porta e ela tá cada vez menor e esmagada ali dentro quando ela vai pra sala de jantar. Então isso já vai passando essa sensação. Um outro plano de uma cena que eu gosto muito, né? É o momento em que a Val acabou de dar o jogo de xícaras pra Bárbara. Aí ela volta pra cozinha com o jogo de xícaras lá, né? E fica observando as xícaras, vendo que ela quer colocar a garrafa ali dentro daquela bandeja também. E não tem espaço pra garrafa, e ela fica falando, como é que eu encaixo essa garrafa aqui? Nossa, essa cena, é muito E isso é logo depois que ela pediu pra Bárbara, pra filha dela, ocupar também um espaço na casa, né? Então, isso já vai criando uma sensação pro conflito que está por vir, né? Que é a menina que não se encaixa na casa. Ela não funciona ali junto com as outras peças. E ela até fala assim, né? Eu gosto assim, ó, tudo casadinho, misturando. Não, essa história do casadinho, né? Que é misturado, é o preto no branco, o branco no preto. Eu vou voltar nisso no final do filme, porque tem um link aí. E uma das minhas cenas preferidas, assim, pra olhar isso, é uma cena em que o Carlos leva a Jéssica pro ateliê. A gente vai ver a Jéssica parada em frente à porta, enquanto o Carlos está próximo dos quadros ali na frente de uma escada. E dá a sensação pra gente que a Jéssica tem uma saída sempre ali. Ela tá na frente da porta, ela tá enquadrada na porta, mas ela tá dentro do espaço ali junto com o Carlos, dividindo esse espaço, né? Até que o Carlos dá o quadro de presente e faz ela se mover pro outro lado dele, próximo a ele. E aí troca pra um plano que é um close, né? Revelando as intenções do Carlos no olhar pra Jéssica, né? E no fim, quando a Val tá chegando, ela também chega por esse espaço, né? Que é o vão da porta, né? Então você vai vendo a Val se aproximando, né? E a gente percebe que a Val, ela não ocupa aquele espaço, ela continua dentro do vão da porta ali, e ela se inclina pra falar, né, pra dentro do trailer, né, ela se inclina pra falar com as pessoas que estão ali dentro, com a filha e com o Carlos, revelando que ela não tem familiaridade de entrar naquele lugar, né, que ela também não pode entrar naquele lugar. Então, cara, eu acho assim, tipo, essa direção da Mula Laerte é encantadora, é uma aula, assim, de mise-en-scène, porra, e de formas muito simples, assim, quando a gente fala que ela remete ao cinema raiz, assim, né, porque ela cria realmente com uma câmera quase
com zero movimento, assim. Ou ela parada, estática, ou pequenas movimentações com a câmera. Então Pequeno é super delicado. Pan, né, às vezes, assim, pro lado, É. pro outro, mas não passa muito disso. Essa né? cena que você comentou, Fábio, a tua interpretação é muito parecida com a minha, mas tem um lance no final que é quando a Val ela ocupa o espaço da saída, me passa muito a sensação de que, olha, ela tem uma saída, mas essa saída ela vai esbarrar na relação da mãe. Ela vai afetar a relação da mãe, né? A partir do momento que ela se relaciona com o Dr. Carlos, ou a maneira como ela responde ao Dr. Carlos, vai ter um empecilho da mãe. A mãe tá na saída, ela vai ter que passar por cima da mãe de certa forma. A mãe tava até conversando antes, né? Tava preocupada com essa relação, né? O que a filha tá fazendo na TV, né? E, cara, uma cena doída que faz casamento com essa, só pra eu passar, é a cena de desculpa dele, né? Ele pedir desculpa pra ela, você sabe por quê. E, cara, fica um amargo, nojento na boca. Cara, eu tava absolutamente constrangido nessa cena. Horroroso, é Puta horroroso. que pariu. Que ele se ajoelha, puta Não, eu merda, nem digo do mano. casamento, eu tô falando Não? a da pedido de desculpas dele pra Val. Ah, tá. Ele tá bom. deitado. Que ela vai no quarto Que dele, é um né? negócio que eu acho que o que mais dói nessa cena é você sabe por que eu tô te pedindo desculpa, sabe? E isso Nossa, fica naquela questão que a gente acabou de discutir, né? Que certas coisas não são ditas, elas já estão postas e tem certos limites sociais pra você discutir. Cara, é genial, assim, esse filme é genial. Cara, eu acho que o grande ponto você colocou aí, né? É essa simplicidade de quem tá dominando o que quer comunicar. Porque, olha, ela prepara muito bem o momento mais crítico do filme, né? Que não é tão intenso, como a gente tá falando aqui. Aqui é uma vida real, é um cotidiano em que você tem as mudanças que não vêm necessariamente por conta de algo catastrófico, né? Uma mudança hollywoodiana, né? Uma explosão. Não é isso. Mas ela vai pontuando e vai preparando. Então tem um plano que eu gosto bastante, que vai começar a preparar isso, que é quando a Jéssica teve um atrito com a Val, ela tá sufocada com essa situação que ela acha insuportável, inadmissível. E ela sai da casa, vai pro quintal para respirar. Né? E ela olha pro alto e a câmera mostra a subjetiva dela, o que ela tá olhando. E basicamente o plano, cara, é o céu. É uma árvore e o muro do lado, né? Então assim, é um plano bonito, mas é interessante como aquele muro te incomoda, tá harmônico, o plano tá harmônico, o plano é bonito, e é um silêncio aquele momento ali, né? É o silêncio que precede o esporro, né? Que vira a tempestade. E é interessante que isso fica... O muro chama a atenção, né? Que muro é esse? Que maldito muro é esse que faz com que a gente, né? Eu, minha mãe, tenhamos que nos submeter a isso. E é um momento de silêncio, como eu já pontuei aqui em outros programas, né? Que é aquele plano de silêncio. Normalmente você tem uma paisagem, você tem um animal pontuando uma mudança que vai ocorrer. E ocorre a mudança, que é quando à noite, né? A Jéssica, enfim, briga com a Val, né? E as duas acabam falando o que estava guardado há muito tempo, né? Você não estava lá para cuidar de mim, né? Mas a Val fala, mas eu estava aqui trabalhando, dando duro, né? Me matando para poder mandar um dinheiro para que você tivesse um crescimento digno, né? Uma vida digna. E aí para mim vem o enquadramento e o plano mais fantástico do filme para mim, fora obviamente o final da piscina, né? Que a gente vai falar depois. Mas é quando as duas estão brigando e a Jéssica decide ir embora. Né? A Jéssica decide ir embora, desce aquela rampa, chuva torrencial. Cara, aquilo ali é de uma genialidade, porque ela é muito simples, né? Quando você vê a Val voltando, né? Deixando a filha ir, ela volta numa rampa que parece mais íngreme do que o normal, com uma água que parece que vai fazer com que ela escorregue, ela tem um peso, um cansaço, uma dificuldade para subir, e parece que ela tá subindo, voltando para aquele patamar da pirâmide social, que ela não pertence, que é cansativo, é difícil. E sabe o que me chamou a atenção? O enquadramento destaca, obviamente, aquela lateral da casa, parece uma pirâmide mesmo, parece uma coisa egípcia, né? Parece que ela tá voltando para a pirâmide ali, para a casa da Cleópatra, sabe? Que parece que ali tem Ramsés, porque é assim que ele enxerga também os patrões, né? Como se fosse uma distância gigantesca, né? Uma submissão enorme. E é um plano, cara, simples, de enquadramento geral, aberto, né? Que mostra o distanciamento daquela casa, do que significa aquela casa para a Val e a filha, né? Que a Val sai, deixa a filha ir embora e volta para aquele cansaço, com aquele peso, né? Que parece que ela tá carregando as pedras pra montar aquela maldita pirâmide, sabe? Tipo, é muito foda. Tem uma falazinha no meio dessa cena que me pega demais, cara. Que elas estão brigando, né? Elas estão discutindo, né? Elas estão, não vai embora, sua prova é amanhã e tal. Mas ela tá decidida, né? A Jéssica tá decidida a ir embora.
E quando ela fecha o portão, você escuta um boa sorte, minha filha. Mas ele tá tão no meio da discussão e cara, eu vi tanto a minha mãe nessa fala que, cara, é foda. Porque, assim, no meio de uma discussão, sabe, não há o que ser feito, a garota tá com a cabeça decidida, ela fez o papel dela de mãe, mas tem um afago ali, tem um afeto no meio daquelas falas, no meio dessa situação toda existe um espaço pra essa... Tem um amor, cara. Cara, a partir dessa cena, e revendo, essa cena pra mim é gatilho mesmo. E quando a gente chegar no final, na cena final, cara, eu enxergo demais. Minha mãe não é doméstica, né? Nunca foi. Mas existe uma série de similaridades que eu passei a enxergar, uma série de paralelos que eu comecei a fazer a partir desse boa sorte, minha filha, no meio dessa discussão toda, que, cara, coloca o filme numa situação pra mim que é realmente muito, muito particular, sabe? Eu acho que dos filmes nacionais, talvez não seja o maior filme nacional, de fato não é, a gente falou aqui de Cidade de Deus, né? Tem alguns outros, mas ele tá num cantinho, porra, muito, muito singular pra mim. Sobretudo por causa do gatilho dessa fala. Pra mim ele tá nesse panteão, assim, sabe? Eu tipo, acho que ele tá nacional. no grande panteão. E eu posso puxar a cena da piscina que eu queria falar um negócio sobre ela, que me emociona demais, assim, sabe? Porque ainda fala sobre essa mise-en-scène, assim, que eu tava observando, né, no cinema da Mui Laerte, que pra mim, cara, essa cena, ela é o ápice, assim, né, o momento mais emocionante do filme, realmente. Máximo. Não tem como, né, porque é a cena em que a Val vai entrar na piscina, né, e é interessante porque é esse momento que ela vai ocupar um espaço que ela nunca ocupou antes, né. E ela vai tomar a decisão de ocupar, e isso revela o quanto a filha dela transformou ela. E a gente vai ver essa cena inicialmente, ela lá no fundo, né, em volta sombras, assim, né, então você não consegue enxergar ela direito, e a piscina em destaque, né, imponente pra caramba, né, e as 3 luzes da piscina se formando como se fosse um palco, e a gente vai ver ela andando, né, e aos poucos crescendo na cena, né, porque ela tá se aproximando da câmera, e aí ela tira os chinelos e ela desce aquela escada com cuidado, e a gente não vê a água, assim, sabe? Me emociona, foda. Essa cena é foda real. A gente não vê a água, a gente escuta a água, isso é importante, né? Porque a água da piscina tá no nosso imaginário, né? E você vai perceber a água pelos pés da Val, né, onde ela pisou, né, ela chegou num lugar diferente. E ela acessa aquele lugar como se fosse um palco, assim, e ela finalmente é iluminada naquela situação, né. E ela vai expressar uma felicidade, um negócio diferente ali, né, naquela cena. Talvez aquela cena, você conseguisse compreender aquela cena sem diálogo, sabe? Só tem um personagem com quem ela falaria sobre aquela felicidade. Só tem um assunto sobre o qual ela falaria sobre aquela felicidade que ela já expressou antes. Então, talvez nem precisasse do diálogo para revelar aquele assunto, sabe? E aquela pessoa com quem ela tá falando. E é impressionante como essa cena, ela faz uma rima com também uma cena anterior, assim, que ela passa um hidratante, né? Lá no início do filme, e aqui ela passa água no corpo, né? E fazendo ainda mais um paralelo com essa cena da chuva, a gente ouve falar no filme que a piscina foi esvaziada, né? Mas a piscina tem água ali. E aí eu fiquei com essa ideia de que a água é a água da chuva. Uhum. É a água do dia que a filha dela foi embora. Não tinha pensado nisso. Aquela é a água. Então a água conecta ela também à filha dela, sabe? E aí quando ela termina de falar no telefone com a filha dela e ela passa a água da chuva, né, do dia anterior no corpo, sabe? É a conexão novamente com a filha dela que ela deixou partir naquele dia, sabe? Então é de uma elegância, é de um poder essa cena, um negócio maravilhoso mesmo. O que dá o tom mais dessa cena ainda, né? Além da direção brilhante dessa cena e do texto brilhante também, né? O texto da Ana Mullert é muito enxuto, as pessoas falam pouco, mas dizem muito, né? E nessa cena é isso, né? Ela só fala isso, Fia, ouve aqui, né? É basicamente isso que ela fala, né? E aí ela joga água assim, né? A Regina Casé, cara, ela dá um certo tom
de comicidade pra essa cena, de uma coisa assim, é quase infantil, né? O que ela tá fazendo ali, ela faz como se fosse uma criança, assim, né? Fazendo como se fosse uma brincadeira, como se estivesse fazendo ali uma... Parece o momento Chaplin dela, né? Tipo assim, é uma cena de Chaplin, praticamente, né? Uma pegadinha ali escondida, né? E ela vai, ela entra, e aí... E assim, eu acho que isso ainda dá um tom maior pra cena, né? Que assim, aquilo ali não é tratado com peso, né? Não é tratado com um excesso de dramaticidade. Pelo contrário, é tratado com naturalidade, é tratado Sim. como a gente tende a tratar as coisas, né? Como a gente tende a tratar as dificuldades, né? Como essas pessoas tendem a tratar as dificuldades, não é tratado com uma leveza e com uma alegria, assim, de olha, eu aprendi com você. É isso mesmo, é isso que eu tô fazendo, olha o que eu tô fazendo, eu aprendi, né, eu tô rompendo aqui pela primeira vez em 14, 13 anos, né, essa barreira aqui. Então, assim, essa cena, assim, é a Eu acho que perfeição. é uma questão potente de realização, né, através da filha, né. Eu acho que o Fábio foi muito feliz em falar a palavra palco, eu anotei isso na minha pauta. O enquadramento é muito singelo, simples, mas maravilhoso de fato, né, o plano começa bem aberto, enquanto ela ainda tá tateando ali aquela piscina, como a gente falou, como o Caio colocou, né? A água tá rasa, né? É isso, é só o primeiro passo para um processo de conscientização, né, de empoderamento, de se compreender também, seu passado, sua história. Não é a piscina lotada ainda, a consciência não tá cheia. Tá começando com a ajuda da filha. E é legal porque no primeiro momento ela ainda está muito preocupada, né, com o surgimento de um patrão, da patroa na varanda. Toda hora entra aquele patrão, aquela patroa chega na varanda. E aí o plano está aberto, o plano está geral. É isso, ela não está tão conectada ainda, né? E aí quando ela começa a conversar com a filha, ela começa a vivenciar aquele momento que só poderia de fato ser com a filha, aquele momento tão íntimo, de uma realização de um arco tão pesado e tão difícil, mas levado com tanta leveza. Aí o enquadramento fecha, finalmente. Fecha nela e fecha nas luzes. É um palco, de fato, é o palco, que palco é esse? É o palco da vida da Val, sabe? É a vida dela, onde ela é a protagonista, não é a Bárbara, não é o patrão, não é o Fabinho, é ela e a filha dela, sabe? E ela dança naquele palco, pra mim é isso, é a cena do Sponge do Chaplin, sabe? Ela tá dançando na piscina, sabe? Jogando a água pra cima, como um cantando na chuva, né? A felicidade extrema em que você extravasa com a água. Cara... Como dizer, é uma das melhores cenas de cinema nacional, disparado, do cinema, da história do cinema, eu acho. Tipo, uma das melhores cenas que eu já vi, sabe? Tão simples, tão singela, potencializada por uma atuação da Regina Casé estrondosa. Assim, é incrível, é incrível. É incrível como essa comicidade que ela coloca, que o Caio falou, e em nenhum momento transborda para um apeguício, ou sabe, ou desvia o tom da cena, do peso que deveria ter a cena, que tem a cena. E eu fui só sentir o peso dessa cena realmente da segunda vez que eu assisti. É foda. Eu também, cara. A primeira vez essa cena me passou assim, sabe? Tipo, a segunda vez, caraca, que eu fui percebendo todas essas nuances assim, eu fiquei, caramba, que coisa maravilhosa. A Ana tem um preceito de direção que é basicamente trabalhar com o ator a ideia de construir um pouco do personagem também. Então, ela é roteirista e ela diz, eu sei exatamente onde a cena vai começar, para onde a cena tem que ir, mas eu convido o ator a compor esse caminho, né? Quem vai fazer isso são os atores. E ela fala que a Regina Casé, ela chegava muito com o texto memorizado, um texto gravado para as cenas. E ela fala, não quero isso. Eu quero que você sinta a Val, né? Que você vivencie de fato a Val. Não só a personagem da Val, né? A Jéssica, o Fabinho, todos esses tiveram o mesmo parâmetro de direção. Então, muitas das coisas são criações dos atores. Essa cena, pra mim, realmente é a cena mais forte do filme. Tem uma outra que eu gosto muito também, mas a gente vai falar dela depois, provavelmente. E tem uma coisa nessa cena que, como eu falei, né? Vou resgatar a minha mãe aqui. E no meio dessa discussão toda, no meio do palco, que ela tá comemorando, né? Em determinado momento, antes dela desligar, ela vai um pouquinho pro lado, ela vai pro canto do plano, ela coloca a mão no telefone como se ninguém pudesse ouvir o que ela tá falando, e ela fala, eu te amo, minha filha. E isso, cara, diz muito sobre uma geração inteira. Tô emocionado aqui, todo mundo já deve estar percebendo pela voz. Mas eu vi muito da minha mãe ali também. É um tipo de sensação, um tipo de
de amor que muitas vezes as gerações anteriores elas foram até doutrinadas a não expressar, sabe? Meu pai, por exemplo, é um cara duro pra caramba, mas eu sei que tem esse tipo de sentimento muito pelo que ele faz, não pelo que ele diz. Como o Rodrigo disse no outro episódio, embrutecido. Embrutecido. Exato. Meu pai é o Gostei cara. muito Meu pai dessa palavra. é o cara embrutecido. E eu senti ali realmente uma relação de o eu te amo, minha filha, com eu tô orgulhoso de você. A minha mãe, ela não tem nível de formação superior, por exemplo. Meu pai, muito menos. Meu pai tem até a 4ª série. A minha geração dos meus irmãos, foi a que conseguiu concluir o ensino superior. Então, de certa forma não. De nível prático, a formação que eles conseguiram dar pra mim e pros meus irmãos é uma ascensão social. É o que tá acontecendo nesse filme. Então, cara, essa cena comunica muito forte comigo. Porque é na prática. Eu tô vendo na prática uma emoção que talvez ela tenha tido quando eu me formei. Quando eu comecei a exercer minha profissão. É emocionante ver porque a galera diz que a Regina Casé, uma brincadeira da diretora, por isso que eu vou fechar aqui, é que ela não atuou nessa cena. Ela tava possuída nessa cena. É foda. Tinha ali uma energia nela que colocou tudo pra fora de uma vez e não é só nessa cena, são outras cenas também, mas esse detalhe dela chega um pouquinho pro lado. Eu te amo, minha filha, isso, cara, é uma cachoeira. É engraçado, né? Como é que o que você falou faz muito sentido mesmo. Meu pai, por exemplo, ele teve ensino superior, mas ele fez na faculdade mais barata do Rio de Janeiro, né? A faculdade, teoricamente, mais fraca do Rio de Janeiro, que era a SUAM. Isso por um esforço do meu avô, assim, sabe? Fora do comum, sabe? Do esforço dele também, né? E é engraçado que ele comentou comigo anos depois, que quando ele soube que eu tinha passado no vestibular, né? Ele pediu uma comida. E ele não pode beber, que ele tem enxaqueca e tal, mas ele botou lá um copinho lá, né? Não sei se era vinho, alguma coisa assim, ou cerveja, botou do lado só pra ele brindar sozinho uma vitória que eu tinha alcançado, que era o sonho dele. O sonho dele é que eu fizesse uma boa faculdade, né? É foda você perceber que quando a avó fala, mas eu tava aqui ralando pra que você tivesse essa dignidade e você pudesse ter esse caminho que eu não tive, cara, tem muito amor ali nessa ausência. É por isso que é foda a gente ficar... Não dá pra comparar, né? Tipo assim, a maneira como a Val ela foi aprisionada nessa desigualdade social não é a forma como a Bárbara foi aprisionada, obviamente, porque o amor dela tá nesse esforço, né? Nessa luta diária, de não lutar só pra trabalhar, não, lutar pra estar distante da filha, lutar por estar distante, por sofrer tanto e queria estar lá. Mas ela sabe que dessa forma ela vai dar uma vida muito mais difícil pra filha, né? É negligenciar um amor, né? A vontade de estar com seu filho que, pô, cara, essa dor não dá pra gente imaginar que dor seria essa, né? Realmente é um momento de conexão, né, ali com a filha e com os ideais da filha, né? A gente não pode deixar cair no erro de entender que pela Val tá ali repercutindo um status quo, tudo que ela fez na vida dela também não tem o seu quê de coragem, o seu quê de revolucionário, né? Uma mulher vir sozinha pro Sudeste, deixar uma filha, né? E em nenhum momento o filme coloca como se isso foi fácil, como que isso, né? Como se isso foi confortável para ela. Pelo contrário, aquilo dói muito para ela, né? E claramente ela sente essa culpa, né? E eu acho que a Ana Muilaert, ela também coloca isso muito bem, né? Ela coloca essa energia revolucionária do jovem, né, ali. E isso não passa, não é só esse jovem hoje que está fazendo isso. O jovem lá atrás provavelmente fez isso também. E a gente está repetindo isso, né? Agora, essa necessidade, essa possibilidade da gente, já embrutecido, como você falou bem, Rodrigo, enxergar, né, essa energia revolucionária, essa energia, e aqui eu falo revolucionária no sentido de quebra do status quo, mas no momento que ela entende essa energia, que ela assimila isso para ela tá quebrando um ciclo, porque ela tá quebrando aquela lógica que para ela já estava imposta. Né? E essa cena é essa cena de conexão, né? A piscina tá dentro da piscina ali, é essa cena de conexão com essa energia revolucionária do jovem. E é interessante porque a cena que quebra tudo, né? Que quebra toda essa relação, é uma cena com jovens que despretensiosamente jogam uma pessoa na piscina, né? Jogam uma pessoa ali e quebram aquele ciclo.
né? E assim, o Fabinho, ele depois, ele acaba repercutindo, né, esse preconceito, principalmente naquelas questões do vestibular e tal, mas aquela energia revolucionária ali de não estar repercutindo o que está posto, né, de qual o problema de jogar a menina na piscina? Eles não veem problema nenhum nisso, né? Não é por maldade ali, é porque eles não veem problema mesmo, né? E essa conexão, né, ali é muito forte, né? E é assimilar para ela uma energia revolucionária ao invés de reacionária que ela já estava tão dentro ali. E eu acho que é por isso que é forte também pra caramba essa cena, né? Queria falar mais de mais um plano, na verdade, aqui, que eu acho super elegante. Esse é bem diferente no filme, na verdade, né? Que é a casa do cachorro, né? Quando você tem um plano feito de cima, perpendicular ao chão, e a gente é apresentado o espaço que o cachorro tem na casa. E aí você vê até 3 quadrados ali, né? Um deve ser um tapete, outro deve ser 2 lugares para o cachorro dormir, não sei muito bem. Mas eles devem ter mais ou menos 1 metro por 1 metro, né? E você vê o azulejo que ajuda você a ter uma dimensão do tamanho daquele espaço. E você tem a dimensão do quanto o cachorro ocupa naquele espaço e você sente que caberiam muitos cachorros ali, por exemplo, sabe? E em seguida a gente vai ter a apresentação de um plano também perpendicular assim de cima, né? Das duas dormindo, né? Nem consegue mostrar todo o tamanho do colchão das duas, mas você vê que é bem mais apertado, né? Ocupando um espaço muito pequeno. E a gente vê que também o quarto ele é quente, ele é úmido, né? E esse plano do cachorro que eu citei antes, né? Que a gente vê o azulejo no chão, ele me lembra muito um outro filme, né? Que é Roma. O início de Roma a gente está vendo um chão, né? Que a gente só está vendo os azulejos. E alguém está lavando esse chão. Em algum momento, quando a água entra em cena, reflete o céu. E a gente vê o reflexo do céu na água. Tem um avião passando, né? E tem um avião passando, né? Exatamente. E no fim da cena do cachorro, a gente também é apresentado ao céu, né? Que é o espaço acima do local onde o cachorro ocupa, né? Que o Rodrigo comentou, né? Que tem um muro até, né, Rodrigo? Uma árvore. Às vezes eu fico pensando até se o Afonso Cuarón, sabe, viu esse filme pra fazer Roma também, sabe? Porque Roma tem o mesmo assunto também, né? Então, são assuntos muito similares. 2 realmente. filmaços, né? De certa forma, ela repete um pouco essa mecânica, que é um take ser muito similar a um take que vai vir depois. É o caso, por exemplo, da piscina. Né? O mesmo enquadramento, ou um enquadramento muito parecido da cena dos 2 jovens fumando maconha, por exemplo, é basicamente o mesmo enquadramento que vai ocasionar a cena final. O enquadramento da cozinha, ele se repete algumas vezes. Então, e em algumas vezes também ela coloca a personagem principal, a Val, ou no caso, né, a Jéssica também, acho que isso acontece uma vez, de costas, contemplando o take, né, contemplando a paisagem que você está vendo, né? E isso acontece algumas vezes ao longo do filme, e eu acho muito interessante como isso constrói um pouco da dinâmica desse espaço. É como se você tivesse uma câmera de vigilância ali, ela está registrando aquele espaço, e em determinado momento acontecem relações ali que, né, horas são essas, horas são outras. Então, não sei se o que eu vou falar agora de fato procede, mas dá um tom, de certa forma, documental àquela história, né? Dá um tom de, olha, essa é a realidade desse espaço de superfície terrestre aqui. Se você for a outros locais, as dinâmicas serão diferentes. É um registro, né? É um registro de uma história. E eu acho que ela respeita muito esses espaços. Por exemplo, quando os meninos vão na FAO, ela usa exatamente a mesma estratégia. Ela mostra a FAO e os alunos passando. Ou seja, essa é só uma história dentro daquela quantidade absurda de pessoas que passa por esse espaço. Então dá um sentido também de que a gente está falando de algo que é pontual, que é dessas pessoas, mas de certa forma isso pode ser aplicado a muitas outras que também estão interagindo aqui, né? Também aqui estão nesse espaço. Cara, ela não ia perder a chance de fazer esse plano na FAO, né? Dela subindo uma rampa e ascendendo, né, cara? Não dá pra perder essa chance. É um plano claro e potente, né? E ela tá subindo junto com o Fabinho, né? É isso, de igual para igual. Estão subindo ali a mesma rampa, né? Com a mesma oportunidade de fazer a prova e tal. Como se tivesse essa igualdade mesmo, né? Mas tudo bem.
Mas é muito bonito. Existem uma série de cenas no varal que simbolizam muito o estado emocional da Val. Tem enquanto ela percebe a foto do neto, né? E ela fica tentando pensar ali o que tá acontecendo, ela fica espremida entre os dois varais. Mas eu acho que a última cena, a cena em que ela realiza que o Fabinho foi embora, que não tem mais tantas roupas no varal, que o pregador escorrega e que ela vai pedir demissão, eu acho que isso eu não sei se aquele pregador escorregar tava no contexto, cara. Eu só acho que ele é um detalhe que é maravilhoso, assim, porque é a tomada de decisão, é a última gota, é o start para a mudança acontecer. Então acho que, como você falou lá no início, né, ela consegue imprimir a emoção que os personagens estão sentindo no contexto, né, na mise-en-scène, no quadro. O externo explica o interno do personagem. A Val finalmente não se enxergar apenas como uma função que ela executa, né? Aquele momento é exatamente isso. Antes ela tá sempre envolvida com todas as tarefas que ela tem que fazer, que pra ela é aquilo. Ela é a tarefa. Ela é aquilo ali, né? E no final não, ela é muito mais, né? Tipo, aquilo ali só é uma parte minúscula dela. Normalmente a Val, ela é mostrada... Os planos que a Val tá como protagonista, como principal, né? Eles são planos que não têm horizonte. Eles são planos normalmente virados para uma parede ou, né, naquela cena, ou é uma escada no final, né? Você poucas vezes tem planos diferentes disso. Ou no ônibus, então você não tem horizonte nenhum ali. Diferente da Jéssica. A Jéssica, normalmente, ela é mostrada com um horizonte pro jardim, né, em cenas mais abertas, em planos mais abertos. E eu acho que ela faz uma rima que, assim, hoje eu acho que me pegou até mais do que a cena da piscina, que é uma das últimas cenas do filme, que ela repete a lógica da cena da cozinha. Né, a mesma lógica da cena da cozinha, o mesmo posicionamento de câmera, o mesmo posicionamento da porta. Só que todas as vezes que a gente via a cena da cozinha, a gente via pela porta a casa, né? Aquela casa ali com o muro do fundo, a piscina. No final, quando elas estão na casa delas, você tem essa mesma cena, só que na casa delas e na porta estão elas duas olhando pro horizonte. E o horizonte aberto na frente delas, né? Então eu acho também um trabalho assim de direção, cara, magnífico, assim, que tá mostrando que agora sim as coisas mudaram. As duas estão olhando para o mesmo objetivo e as duas estão com 1000 possibilidades, né? O que antes estava preso lá dentro daquela casa, estava fadado a ficar naquele ciclo eterno, agora não, agora você tem um horizonte todo pela frente, uma vida toda pela frente. Tem um vídeo muito interessante do Arthur Tuotto, né, que ele faz um paralelo entre o Som ao Redor, que é o filme do Kleber Mendonça Filho, com esse filme aqui, né, Que Horas Ela Volta. Fala assim que um pouco o Som ao Redor, ele vai discutir um pouco também sobre esses espaços, né, sobre a discussão do público e o privado, né, e um pouco sobre o histórico de como chegamos ao que é privado dos outros, né, tem até, pra ficar claro assim, o início do Som ao Redor, né, um detalhe interessante é que tem uma rua, né, que determinadamente é um espaço público, mas ela passa a ter uma segurança privada, né, para controlar. Então ele trabalha muito essa ideia de como é que esses espaços privados se tornaram dessas pessoas, né? E várias vezes o Som ao Redor ele coloca os personagens contemplando planos abertos, né? E eles estão contemplando essas possibilidades, né? Quem mora ali, né? Como aquela pessoa chegou ali. E a Val aqui, normalmente, ela tá sempre dentro de casa, né? Ela tá sempre, exatamente assim, mais fechada, planos mais fechados, você não vê o horizonte de fato, você vê ela sempre presa, né? Entre paredes, entre pórticos, às vezes até com vidro, com grade, né? Então ela tá sempre meio que presa, sempre, né? E a Jéssica não, né? A Jéssica, ela consegue desfrutar do mesmo espaço dos patrões com planos abertos, mais abertos assim, né? Então, ela tem acesso àqueles lugares em alguns momentos, e isso faz parte do interno do personagem também. Faz parte de quem ela é, né? Faz parte de quem a Val é e quem ela é. E é interessante como ela consegue dividir esse espaço com os patrões, digamos assim, né? Cara, você falou a frase assim, ela vem resgatar, não, resgatar não. Ela vai se utilizar de um cinema raiz, né? A diretora Ana, né? E no fundo, isso tem muita razão, porque a gente falou muito disso em Grande Hotel Budapeste,
né? Que é o número 39, verifiquei agora, Olha número lá. 39. E a gente falou muito sobre Fala sobre cinema mudo, sobre né? cinema mudo, que você vai trabalhar a movimentação dos seus atores em cena, né? E que vai comunicar, essa movimentação vai comunicar muito a dinâmica, mas também o que está internamente nesses personagens. E ela usa isso. Um exemplo muito bom Direto. para isso é que tem muito essa questão da dinâmica entre um personagem sai, o outro entra, um fica na frente do outro. Porra, a cena para mim que mostra muito claro é quando você tem o resultado da nota da Jéssica, né? É muito bom isso, né? Porque o Fabinho, ele tá sentado na cama de cabeça para baixo, assim, e a mãe vai até ele, senta do lado dele para reconfortá-lo, né? Ela quase sente culpa ali, né? Pelo momento de sofrimento do filho, por não compreender que, coitado, não conseguiu passar e tal. Ela tenta abraçá-lo, tenta que ele devolva esse afeto e tal, e ele se fecha, fica chateado, não sei o que, bababá. Essa é a dinâmica, né? Ela vai até ele, senta na cama do lado dele. Quando a Val entra novamente no quarto, né? Quando ela volta para falar sobre a nota, né? Nesse momento você já tem uma dinâmica um pouco diferente, que o Fabinho, ele se levantou da cama negando o carinho da mãe, e teoricamente naquele momento quando ele fica de pé, né? Ele tem uma certa dominância, ele tem uma certa autoridade ali, tipo, ele tá quase culpando a mãe pelo fracasso dele, né? E a mãe tá aceitando um pouco dessa culpa, né? De não ter, de alguma forma ali, talvez falta de afeto, falta de educação, falta de brigar, sei lá, alguma falta minha fez com que esse menino fracassasse na prova. Então ela que tá sentado ali meio cabisbaixo. E no meio dos dois, quem entra pela porta é a Val. A Val entra e comunica ali o momento em que a filha tirou 60 e fez 68 pontos, né? E aí a dinâmica muda por completo, né? Muda por completo, porque naquele momento ali, obviamente, o Fabinho se sente culpado e fala, porra, a filha da doméstica fez 68 pontos, é óbvio que minha mãe vai me culpar, agora eu tô ferrado, né? Tipo assim, agora a situação inverte novamente. E aí a situação, a movimentação dos atores muda, né? Basicamente, quando a Val sai, é o Fabinho que senta ao lado da mãe e busca o abraço, busca o afeto e dá o afeto, e é ela que recusa. Ela se fecha, se levanta, fica de pé, e o Fabinho permanece sentado na cama de cabeça abaixo, tem que estudar, né? Mudando um posicionamento, né? Mudando uma movimentação, e ela fala isso, tem que pra estudar, passar, né? tem que Mudou estudar. completamente, né? Ela já tem que estudar, né? Então é isso, é uma dinâmica de atores ali que passa muito bem o que tá acontecendo ali internamente mesmo, questão emocional, né? No primeiro momento o Fabinho tá, porra, minha família não me dá apoio, ninguém me ajuda, ninguém me educa, eu não consegui passar na prova, não tenho apoio de ninguém, e muda. No momento que ele fala, eu acho que deu merda, porque a filha da Val tirou 68 pontos. Mas tem que ver também, porque tem que passar na segunda prova também. Não adianta passar na primeira. Tem que fazer a segunda prova. Não fica muito difícil, feliz, né? não. Eu vi uma entrevista, né, dos dois atores, né, o do Fabinho e da Jéssica. Camila Márdila e o Michel Joelzes, é isso? A entrevista era com eles e perguntaram, né, quais cenas eles acharam as mais interessantes no filme. E eles chegam a falar na entrevista da cena do pedido de casamento. Essa cena tem uma história peculiar que eu acho que vale a pena colocar aqui. A Ana, a diretora, ela chega pro ator, faz o Carlos. Ele é o Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli, perfeito. Ela chega pro Lourenço e fala assim, olha só, primeiro, essa cena, existiam pessoas que gostavam dessa cena e pessoas que não gostavam dessa cena. Ela defendia gravar a cena, mas não sabia como ela ia acontecer. Então ela chega pro Lourenço e fala, olha só, amanhã a gente vai fazer a cena do casamento. Então prepara você o texto. Você vai fazer o texto do casamento. E a gente vai tentar gravar pedido amanhã. De casamento, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A cena do casamento. Cena do pedido de casamento. Se vira aí, cria o texto e a gente vai gravar amanhã. Essa cena é gravada uma vez só. É o primeiro take que tá no filme. E a Jéssica, ela não sabe o que o Lorenzo, o ator, né, o Lorenzo vai falar, o Dr. Carlos não vai falar. Então é uma simples reação. O que você está vendo na tela ali é uma reação genuína da atriz, que não sabia qual era a fala que ia vir. Então, e torna a cena, se você vê ela de novo, você vê que as nuances pelos quais a personagem da Jéssica passa, significa que o entendimento dessa personagem, né, por essa atriz, ela estava absolutamente fechado, estava construído. Essa cena, ela é complicada porque ela revela uma série de situações, ela revela um escopo dessa dinâmica, né, de empregada, filha de empregada, morando na casa dos patrões,
que é mais recorrente, quer dizer, não deveria acontecer de hipótese nenhuma, mas é mais recorrente do que a gente tem ideia que é. Nossa, demais. O curioso é que, e aí são falas da própria atriz, é que mesmo com a maior parte do elenco e a maior parte dos profissionais de apoio sendo mulheres para gravar esse filme, é muito curioso que a tônica ou o assunto do abuso, né, não apareça. Muitas vezes esse discurso é esvaziado desse filme, né? Esse cara, ele é um abusador. Ele tá ferindo ali uma relação que, né, tem limites muito claros. E esse assunto, essa ótica, ela não aparece. Se você olhar as discussões na internet sobre esse filme, muitas vezes esse assunto tá esvaziado, cara. E o que não era pra estar. Não era pra estar nem em 2015, quando isso também não apareceu, e não é pra estar agora. Então eu acho que, assim, eu não podia deixar de trazer essa cena com esse assunto, né? Esse tópico, porque eu acho que a gente tá aqui num dever de apontar isso também. Cara, eu acho que as pessoas não têm ideia de como esse assunto ele era assustadoramente corriqueiro, né? Que eu tava vendo um vídeo de uma menina sobre... Não, né? Era, não, né? né? Mas assim, eu tava vendo um vídeo sobre esse filme de uma menina e ela bota uma cena chocante de uma entrevista do Pedro Bial com o Roberto Carlos há muito tempo atrás, em que o Pedro Bial vira pra ele, pro Roberto Carlos, fala assim: vem cá, você perdeu sua virgindade com uma prostituta ou com a sua empregada? Porque é um ou outro. Cara, isso aí deve ser década de 80, alguma coisa assim, imagino eu. É isso, era uma coisa meio de cultural a parada. É bizarro de assustador. E ali no fato ainda tem um agravante gigantesco que ela é uma menina. Ela tem o quê? 17 anos, talvez. Né? E a dominância sobre aqueles corpos ali, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que a Bárbara, ela não fica ofendida, porque ela percebe, né? Mas ela não fica ofendida que o marido dela tá dando em cima de uma menina que é uma criança, né? Quase menor de idade, né? E ela fica ofendida porque ela sente uma disputa ali, né? Então, assim... ela sente que talvez tenha um pouco mais sentimento do que simplesmente, sei lá, dominância e, sei lá. Tipo, é bizarro mesmo. Ela não acha absurdo isso. Tipo, dá um corte no cara pô, cara, tu é uma criança, pelo amor de Deus, adolescente, o que você tá fazendo? Né? É uma coisa quase de disputa entre ela e a menina, né? É bizarro. E a Ana fala isso, né? Em algumas entrevistas ela comenta isso, ela fala, isso acabou ficando muito assim no filme, mas é também para refletir como acontece na prática, que é isso, na verdade ninguém fala, é uma coisa que a gente esconde e ninguém fala. E como ele é meio passivo-agressivo, né? Tipo assim, o Carlos, ele é meio carente, ele é um cara meio passivão, né? Ele é um cara meio, né, todo quietão, não sei o quê. Não dá esse tom de abuso tão claro, né? Se você tem que identificá-lo ali naquele processo, só de você ter uma hierarquia, né? Só de ter uma diferença também, uma dominância social e de idade, né? Você já tem um abuso claro. Mas como ele tem essa postura meio passiva, né? E a Jéssica tá numa situação complicada ali de resposta, né? Ali ele se revela um pouco, né? Tipo assim, né? Ele é o DJ daquela porra toda ali e ninguém sabe. Lembra da relação da xícara aí de ser... Eu não lembro qual o termo que a Regina Casé usa, mas isso é uma pena. Mas as xícaras são pretas e brancas, né? E o pires é preto e a xícara é branca, né? Segundo a embalagem. E ela tenta reproduzir isso 2 vezes ao longo do filme, né? Lá, quando vai fazer pela primeira vez, e a Dona Bárbara coloca ela de volta pra cozinha. E quando ela chega na nova casa, ela também tenta reproduzir isso. Que é moderno, né? Que é pra frente e tal. E é muito legal que no último take, na última cena do filme, pra ser mais específico, as xícaras que elas estão bebendo não estão mais trocadas. A branca tá no pires branco e a preta tá no pires preto. Então, a gente não precisa mais parecer o produto, né? A gente tá aqui agora, a gente tá numa relação mais próxima. Vamos botar o pires da maneira como a gente acha que tem que ser, não como a maneira como tá na embalagem. E o brilho do olho da Regina Casé nessa última cena é um negócio que é a cereja do bolo, assim. A gente lembra muito da cena da piscina, realmente é uma cena muito forte. Mas a cena final do filme, e eu acho que pra muita gente a cena final do filme é a da piscina, né? Mas existe todo um tempo depois, né? E a cena final
é essa. E ela tem um tom ali também de humor, ela tem... Cara, esse filme realmente é incrível. A palavra é descasado. Descasado. É só isso que eu quero falar. Porra, bom É demais. descasado. Então, galera, vocês que ouviram esse episódio até aqui e as pessoas que estão ouvindo ao vivo aqui até 1h10 da manhã, muito Meu obrigado. Deus do céu. Jesus. Acessa lá nossas mídias sociais, então, em Instagram em @enquadrando_oficial e no Twitter em @enquadrando_. A gente tá sempre lá no Twitter e no Instagram, então pode acessar a gente lá. Se vocês precisarem, vocês podem contar com a gente aqui no nosso Discord. Aí você só apoia o Enquadrando lá, que você entra aqui no Discord e fala com a gente aqui diretamente. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Divulguem Enquadrando e considerem apoiá-lo. Apoia Enquadrando, pelo amor de Deus. Faz esse programa chegar na Regina Um Casé. bom abraço. Que bom abraço. E grandes Cara, filmes. Um grande abraço. E bons filmes!